Você não está travada por falta de capacidade, está travada por falta de estrutura interna. Porque pensa comigo, se saber fazer fosse o suficiente, tu já teria alcançado a vida que tu deseja. E eu precisei trabalhar 5 anos com mulheres empreendedoras para entender isso. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre o que realmente faz tu virar chaves na tua vida, tu modificar os teus resultados. Meu nome é Tatiana Schmitz e eu falo sobre mentalidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e comunicação para mulheres. Então não se faça de doida e faz favor de já se inscrever aqui no canal. O que acontece? Ao longo desses 5 anos, eu trabalhava na área da beleza. E eu sempre gostei muito de falar e viver na prática a questão da autoestima. E ao longo desse meu tempo na jornada empreendedora, eu fui percebendo com as minhas mais de 1.200 alunas pelo mundo que muitas profissionais são muito excelentes naquilo que elas fazem. Muitas eram muito melhores do que eu julgava assim na parte técnica. E eu dizia, mas por que essa pessoa ainda não tá voando? Por que ela ainda não tem os resultados que ela deseja? Mas a pessoa não enxerga isso. Ela acha que é mais um curso de técnica que vai fazer com que ela alcance maiores resultados e eu garanto para vocês que não é. Não é. O que realmente vai fazer tu mudar os teus resultados é a tua estrutura interna. Mas o que é isso? A tua estrutura emocional. O quanto tu aguenta, o quanto tu é resiliente, antifrágil, o quanto tu tem a habilidade de pegar as coisas ruins que te acontecem, os limões da vida e transformar isso numa bela limonada. Porque o empreendedorismo feminino, que foi o que eu vivenciei, né, muito forte nesses últimos 5 anos, ele exige muito de ti. Aliás, a vida exige muito isso da gente. E o empreendedorismo ainda mais, porque a partir do momento que tu resolve empreender, não é mais sobre vou chegar às 8 e sair às 8. Não tem essa. Tu sabe que tu tá ali batalhando por um sonho que tu mesmo tem que acreditar que a maioria das vezes as pessoas que mais convivem contigo, tua família, teus amigos, não acreditam que vai dar certo, te chamam de louca pra baixo. Ah, isso não vai dar certo, tá todo mundo fazendo isso? Porque eu sempre falei muito sobre isso dentro dos meus cursos. Então, assim, ó, tem coisa que a gente tem que tapar o nosso ouvido pra gente poder fazer aquilo que a gente quer fazer, não o que os outros querem que a gente faça. E eu sei que tu vai me entender nisso. Não só se você é empreendedora, mas também se você é uma mulher e tem vontade, desejo de fazer coisas, às vezes as pessoas te criticam, te julgam, te apontam de maluca. E só você sabe os seus sonhos, aquilo que tu quer transformar na tua vida, os resultados que tu quer ter, tanto como pessoa, como de coisas, né, materiais, quanto de, enfim, assuntos de evolução num geral. Um minutinho que somos agüíveras. Só que o que é o problema real? É que a tua habilidade técnica, ela é importante, óbvio, só que assim, tu entende que ela é o mínimo para tu exercer a tua profissão? Então é claro que tu tem que dominar, melhorar, entregar uma técnica de excelência, seja lá qual é a tua profissão que tu faz para ganhar dinheiro. Inclusive, eu falo sobre excelência em todos os pontos da vida, mas isso é assunto para outro vídeo. A tua técnica ela é importante, só que tu entende que ela resolve tarefas? E a tua estrutura interna, ela resolve a tua vida. As tuas emoções, a forma como tu reage com as coisas que te acontecem, porque problema todo mundo tem, dificuldades todo mundo tem, e a vida é totalmente sobre como tu reage às situações que te acontecem, e para isso tu precisa fortalecer a tua mentalidade, o teu emocional, a tua estrutura interna. Então essa ansiedade excessiva com avaliação alheia, comparação paralisante, autossabotagem, medo de falhar, falta de tolerância ao desconforto que é empreender, que é ser uma mulher adulta com responsabilidades. E vi muitas mulheres desistindo também do percurso com essa ânsia de não ver o resultado rápido e aí querer desistir por isso. Então tudo isso é falta de estrutura interna. É tu colocar a mão na consciência e entender que a fase adulta chegou e que a gente precisa encarar o desconforto que é crescer,
se a gente quer ter resultados melhores. A gente precisa encarar o desconforto de olhar para dentro, que é o que a maioria das pessoas não quer fazer. Se aprofundar no autoconhecimento é sobre isso. Tu vai entender muita coisa sobre ti que tu não gosta, que tu não queria que fosse assim. E que, olha só, dá para mudar. Só que primeiro tu tem que olhar e reconhecer, para depois conseguir reprogramar e mudar. E aí eu comecei a ver isso, né, entender e lidando com essas mulheres, vendo muitos padrões distintos e coisas que eu falava, meu Deus, sabe, tive alunas assim talentosíssimas que poderiam ter dado super boa, mas não deram continuidade simplesmente por não aguentar esse desconforto e querer o resultado muito rápido. E aí eu comecei a entender que não era sobre eu ensinar técnica, que era sobre o meu trabalho, era sobre mulheres, era sobre transformação dessas mulheres, a transformação delas. Para que eu gerasse, pudesse contribuir com mais autoconfiança, com uma mentalidade melhor. Eu fui entendendo várias coisas, entendi que o resultado não vem só do que tu sabe. Ele vem daquilo que tu faz quando ninguém tá vendo. Se a capacidade técnica é aprendida, a mental e emocional também é. Vivenciando na prática, como que tu melhora tuas habilidades, tuas competências técnicas? Fazendo. Estudando? Sim, mas fazendo, aplicando. E as emocionais também. Então eu, claro, já tinha um histórico de vir forjada para isso pelo meu histórico de vida. Saí de casa muito cedo. Gente, já panfletei na rua. Eu ia ter vergonha mais do que em épocas de precisar, de necessidade. Então, assim, fazer o quê? Né? Se eu me expus a situações por precisar e também por sempre ter essa ambição, esse querer dentro de mim, de, né, conquistar uma vida próspera. E eu nem tô falando só de dinheiro, tô falando de prosperidade, que prosperidade as pessoas ligam muito à questão do dinheiro e não é sobre isso. Prosperidade é a abundância, a parte boa, gostosa que tu consegue conquistar na tua vida em diversas áreas. Os teus relacionamentos, teu trabalho, com a tua família, contigo mesma. Então, a prosperidade, ela é muito além disso que as pessoas podem imaginar, né? Do que as pessoas imaginam, na verdade. E é claro que nem a tua capacidade técnica e nem a tua força emocional, ela nasce pronta. Tu concorda comigo? É construída. E quanto mais tu se expõe a situações, quanto mais tu busca experienciar, eu sempre falo muito sobre isso, é daí que vem a tua força interna, o teu crescimento. Então eu sempre falo uma frase que é minha assim, ó, eu desejo que você passe perrengue mesmo. Porque passar perrengue é bom, vai te fazer crescer, aprender. Mas infelizmente, se você é aquela pessoa que tem medo de tudo internaliza, às vezes coisas que são isso aqui fazem isso aqui, cara, não vai mesmo crescer, evoluir, conquistar os resultados da vida que tu quer. Porque tu não tá disposta a passar pelo mínimo do desconforto que é ter que crescer. E tudo bem se tu não tem ambição, se tu não quer crescer, evoluir, só que então para de comparar a tua vida com de outras pessoas, ou de ser aquela pessoa que acha que a vida da pessoa é maravilhosa porque alguém deu. Às vezes, muitas vezes não, às vezes a pessoa realmente conquistou aquela vida do zero, né? Eu anotei aqui 3 habilidades para vocês que são extremamente importantes para esse processo, tá? E mudam esses resultados que vocês vão ter ao longo que vocês tomam consciência disso e começam a aplicar. Resistência emocional, aprender a lidar melhor com as frustrações e sempre pensar, caramba, o que eu posso aprender disso aqui? Não olhar com olhar de vitimização, só acontece comigo. Tudo acontece na minha vida. Por que que eu penso assim? Por que que isso aconteceu? Por que que... Eu já fui essa pessoa. Eu já fui essa pessoa. E eu sei muito bem o que é estar nesse lugar. Não é bom saber lidar com as tuas frustrações, com as adversidades, com as dificuldades, com as coisas ruins que acontecem na nossa vida, porque é natural que essas coisas aconteçam. A gente não vive num conto de fadas, não vai ter só
coisas boas, não vai dar só tudo certo, até porque a gente está aqui num processo de evolução individual. Então, sim, coisas acontecem na nossa vida e o que tu pode aprender com isso? Sempre tem um lado positivo, algo para tirar de bom dessa situação. Isso é olhar com esse olhar de crescimento, de aprendizado. Depois, frequência mínima diária. Não é sobre tu querer correr uma maratona em um único dia, minha querida. Tu nem corre, tu nem caminha. Como é que tu vai querer participar da maratona? Não faz sentido, concorda? Então, são microações diárias. Qual é a microação diária que tu vai implementar na tua rotina, na tua vida, a partir de hoje? E isso também começa a modificar teus resultados, porque são as pequenas coisas que modificam. Um monte de coisinhas faz uma coisa gigante. Não existe isso de querer uma mudança brutal da noite por dia, porque isso não funciona, isso não é consistente, né? Tu não consegue manter ali uma consistência, uma constância. E depois, postura de adulta. Simplesmente virar uma chavinha e pensar, deu. Eu não sou mais uma criança, eu não sou mais uma adolescente, agora eu sou uma mulher adulta, tenho responsabilidades. Não sou uma vítima da situação, da vida de Deus, dos meus pais, das circunstâncias, das situações, não. Toma essa rédea, mulher. Toma essa responsabilidade, assume o protagonismo da tua vida, da tua história, de entender que só tu pode fazer por ti. Basicamente é isso. Não vai ter ninguém que vai vir te salvar, tá? Obrigada. Decisões alinhadas com a mulher que você quer se tornar. Então, quando tu for fazer as coisas, perguntar, cara, essa atitude condiz com a mulher que eu quero me tornar? Aí tu já fica, tá? Ligadinho e começa a se policiar. Ó, a Bíblia já diz, hein? Orai e vigiai. Mas é a tua vida, tá, meu amor? Não é a dos outros, não. Brigadão. Te garanto, você é capaz. Mas falta você provar isso para você mesma. Provar isso para o seu cérebro, para a sua mente. Não espere estar pronta. Comece para ficar pronta. Nossa, que filosófica, né? Tô ficando muito. Eu fazia poema, caderno de poema quando era criança. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aqui pra mim e já me segue lá nas redes sociais que eu divido um pouquinho da minha rotina. E eu espero te ver aqui para que a gente possa juntas construir a tua versão extraordinária, porque não esquece, hein? A vida não melhora, quem melhora é você. Beijo e até o próximo vídeo.